Então, nós vamos relatar um pouquinho para vocês como que foi a nossa história de conhecer e viver o Romance Aprovado. Em novembro daquele ano, eu fui ministrado nesse seminário. Né? Essa é a arte, eu consegui achar. Esse carinha ali com os cabelos escuros ainda era eu. Né? E eu fui ministrado naquele tempo. Quando eu vim para esse seminário, né, eu vim com a decisão assim, se a minha namorada viesse comigo, eu continuaria. Se ela não viesse nenhum dia, eu terminaria. Eu comprei as pulseiras dela, e deu sexta, deu sábado, deu domingo, nenhum dos dias ela veio. Na segunda-feira a gente terminou, porque eu compreendi o valor que isso tinha. Né? E essa foi a minha primeira experiência em conhecer o RA, de conhecer sobre a corte. Né? No tempo que eu acho que a Carol era recém-casada, se eu não me engano, né? Em 2011, eu não sei. Eu sei que ele era um dos primeiros casal. E logo depois chegou a Gabi, né? Em 2019. Quer contar? Sim. Oi. Gente, então, aquela ali raquítica sou eu, para vocês verem. Nessa época, um pouquinho antes de 2019, com 14 anos eu entrei em um relacionamento, né? Eu namorava. E fiquei nesse relacionamento uns 2 anos, né? E esse relacionamento me destruiu completamente, né? Era um relacionamento muito mudando e fez muitas feridas em mim, né? Mexeu em coisas em mim que levou muito tempo para o Senhor me sarar, me curar, né? Por conta desse relacionamento tão precoce, muito nova, gente, 14 anos. E aí, eu encontrei o Vitor, o pastor Vitor e a pastora Micaela, que alcançaram a minha vida e começaram um processo de restauração, de libertação, de cura na minha vida. E aí, logo depois que eu conheci eles, eu terminei esse relacionamento e a gente veio aqui para a igreja, né? E quando a gente chegou aqui, aí eu ouvi falar sobre o RA. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vou fazer isso na minha vida, né? Quem dirá, eu não queria nem saber de relacionamento comum, quem dirá o RA. Foi quando o Senhor começou a ministrar em mim, restaurar os meus sonhos de casar, os meus sonhos de viver em família, né? E aí, através da vida dos pastores, o Senhor transformou a minha vida mesmo. O Senhor me curou, o Senhor me sarou. O Senhor me mostrou que eu poderia ter, sim, um relacionamento saudável, que o Senhor poderia curar as minhas feridas no tempo certo. E aí, logo depois... Pode passar? E aí, essa é a minha história, gente. E, como ela falou, a Gabi não tinha vontade nenhuma de entrar no relacionamento. Em 2020, ali em fevereiro, no nosso Acamp Radical, a gente começou a conversar. Né? E surgiu esse interesse mútuo, né? um do outro. Naquele tempo também eu não tinha nada no meu coração que me bloqueasse, né? Estava aberto e, na verdade, foi pego de surpresa, porque eu acho que foi um dos acampamentos que eu não fui pensando nisso. Talvez os outros eu fui com interesse, mas esse eu fui para servir. E enquanto eu servia, Deus enviou, né, essa linda mulher para a gente se conversar. E logo em seguida, em 7 de março, eu pedi a Gabi em RA. Né, essa figurinha da época, infelizmente, da pandemia, né, que a gente ficou trancafiado. E as únicas imagens que ela via, às vezes, era por isso. Mas, amor, conta como que foi teu pedido de RA. Foi bem louco, assim. A gente tinha acabado de voltar do Acamp, né? E isso, gente, ele não tinha falado comigo, não conversava comigo, né? Ele começou a conversar com a minha amiga, a Miriam, na época, e ele começou a fazer várias entrevistas sobre a minha vida e pesquisou até meu tipo sanguíneo. Não é mentira não, gente, é sério. Foi muito a fundo, isso eu nem imaginava, né? Até que a Miriam, amiga, né? E ele falava assim, não conta pra ela, Miriam. E a Miriam foi lá e me contou. Eu fiquei, gente, olha só, o irmão tá interessado em mim. E aí, 2 semanas depois, aqui na DOC, ele me chamou no final da DOC e falou bem assim, oi, vamos começar um RA. Você quer fazer RA comigo? Eu olhei pra ele e falei assim, gente, pode ser. Foi essa a minha resposta.
depois, começou a pandemia, e aí a gente não entrou no RA, a gente... Quer calar. Nessa fase aí, eu vou contar meu lado, né? Eu fiz toda essa série de levantamento dela, mas ela já tinha um interesse da parte dela, né? E assim, eu fui louco, mas tinha um interesse ali. E antes de eu falar com ela, eu fui e falei com minha liderança, falei com a minha mãe, falei com meu pai. Para quê? Para saber, eu estava pronto para isso? Falei com todo mundo. Oi? Então, eu falei com todo mundo para saber. Eu estava no tempo certo, né, de começar um RA, eu estava preparado para isso, será que eu estava realmente apto? Então, assim, com a autorização, com a bênção dos meus líderes, né, me proporcionando esse tempo, eu fui lá e desafiei. Só que nisso eu também falei com a mãe dela antes, né, perguntando como que era, que a mãe dela vinha aqui. E aí eu cheguei um dia depois da DOC e dei essa, né? Colou. Aí foi isso, aí entrou a pandemia, né? A gente não podia mais sair de casa, tivemos que ficar trancafiados, a gente não começou o RA. Isso foi em março, né? E aí a gente foi oficializar o nosso RA em agosto. Em agosto, acho que tem uma imagem aí. A gente demorou, realmente, ficou de março até agosto, a gente ficou num processo ainda, né? Com acompanhamento dos pastores, da liderança, durante a pandemia ali. Então, assim, apenas realmente 5 meses depois, né, a gente foi entrar num relacionamento oficialmente RA. Né? A gente estava no do pré-RA ali. Né? Quer falar? E aí nós estamos, né, nesse relacionamento. Foi aí que o Senhor começou a abrir todas as minhas feridas, né, sobre relacionamento, e começou a me curar. Nesses meses foi um processo até que rápido, né, para quanto tempo, para o tanto de tempo, né, que eu tinha sido ferida, foi um processo muito rápido, graças a Deus. E como diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, através da misericórdia dele e da graça dele, o Senhor me enviou este homem, né, e foi um processo de misericórdia mesmo de Deus no meu coração, né, na minha mente, para que a gente estivesse aqui hoje. E aí, naquele ano ainda, a gente decidiu casar. Né? Em novembro, ali, a gente tomou uma decisão, a gente marcou uma data para a gente casar. Então, assim, poucos meses, né? Então, oficialmente, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente... E aí, quando a gente vai casar? Né? E, glória a Deus, né? A gente teve acompanhamento e a gente decidiu, né? Optamos pela data em 2022. E depois disso, desse processo que foi acompanhado, né, por familiares, amigos, né? A gente teve uma cerimonial também, né, que nos acompanhou nesse processo todo, a Andréia. E então a gente decidiu, né, pela data, e depois veio o pedido de casamento, né? Vê se no meio esse clica, isso. Há muito tempo, então, eu ficava falando, vamos pular de paraquedas e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos, mas era só uma coisa assim, bem distante. Aí um certo dia, ele montou um grupo com várias pessoas, inclusive a Raquel estava nesse grupo. E aí, só que várias pessoas foram desistindo no meio desse processo, e ficou só eu, o Tadson e a Raquel pra gente pular. E isso eu não sabia de nada, e nem desconfiava, assim, porque já tinha muito tempo, né, que ele falava sobre isso. E aí, nesse dia, a gente... Duas loucuras, né, gente? Aí a gente decidiu pular de paraquedas, a gente foi lá para Anápolis. E ele tinha tudo esquematizado, né? Eu tava lá só com frio na barriga de, meu Deus, será que eu vou viver ainda? Será que eu ainda vou casar com esse homem depois desse salto? E aí, o Ângelo e a Yara também foram. Enquanto isso, tinha várias pessoas, vários amigos nossos lá escondidos, eu não fazia ideia. E eu fui a última pessoa a saltar, né? Foi tudo, eles esquematizaram tudo lá com o pessoal, né? Do Skydrive. E aí, ele foi o primeiro, e na hora que eu vi
e eu era a última, então eu via todo mundo. Eu, meu Deus do céu. E não tem como você controlar, né, gente? Porque é a pessoa de trás que pula. Então, assim... E aí, quando a gente saltou e tal, quando estava chegando perto do chão, né? O cara começou a falar, olha ali. Só que, gente, eu tava na adrenalina que eu tinha acabado de pular de vários metros, né? E eu, o quê, moço, o quê? Ele, olha lá, e eu, o quê, moço? Eu, míope, né? E aí, quando eu vi na minha frente, tinha uma placa, assim, Gabriele, casa comigo. E eu fiquei tão nervosa que eu quase caí na hora de pousar e demorei alguns minutos para me raciocinar que ele estava me pedindo em casamento. E essa foi a minha visão sobre o dia. Sobre o dia. Então, como ela falou, quando a gente decidiu em novembro casar, a gente sabia a data de casar, só que ela nunca soube quando seria pedido. Não teria graça, né? Ela saber. E foi planejado realmente com cuidado, com atenção, né? E bem com cuidado. Então, a gente juntou, chamou os amigos nossos, são amigos que acompanham a nossa trajetória até hoje, né? Todos eles. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Nesse acompanhamento. Né? Graças a Deus. Quando eu saltei, que realmente... Nessa hora ali, eu só gritava glória a Deus e agora? Eu vou pedir ela em casamento. E agora? Né? E, graças a Deus, a gente desceu, né? Montou tudo. Ela realmente saltou. Mas, assim, é emocionante, realmente. O pastor Hélio sempre esteve com a gente também, nos acompanhando nesse processo. Estava lá para nos abençoar. Né? E ali a gente tem a Anne naquela foto ali de máscara, tem a Raquel, tem a Rafaela, tem a Alcane, o Naves, a Yara, o Ângelo, o pastor Hélio. Né? São amigos que caminharam com a gente. Né? E todos eles, por incrível que pareça, não. É engraçado ver que todos eles fizeram um RA também. Né? Então, assim, somos uma geração de jovens caminhando junto, né? Vivendo um propósito em comum. E, por fim, um grande dia. Essa mulher estava totalmente linda, deslumbrante. E a gente viveu alguns milagres nessa questão. Né? O local do casamento, praticamente, a gente quase ganhou ele. Porque a pessoa que ia casar, né? Ela decidiu, porque deu erro lá por causa da época da pandemia, né? Então muitos casamentos foram adiados e a pessoa ficou cansada e ela desistiu do contrato dela. E acabou que a bênção de Deus veio para a gente, né? E a gente conseguiu casar num lugar que realmente é um lugar dos nossos sonhos, né? De lugar verde, vegetação, né? Deus abençoou ali e a gente não ficou devendo nada do casamento, né? A gente gastou um dinheiro legal, mas assim, não ficou devendo nada. Deus abençoou a Gabi, me abençoou financeiramente, a gente trabalhou, né? E esse vestido mesmo da Gabi aí foi outro presente. Quer contar? Bom, gente, é viver milagre atrás de milagre, né? Casamento. E a gente foi em um lugar que enfim, quem já casou vai entender que os vestidos são caríssimos, né? E aí, de um preço muito, muito, muito alto, a mulher olhou para mim e falou assim, porque você é cliente da Andréia? E eu, não, é porque eu sou filha de Deus e Jesus está me abençoando. Ela deu um desconto num valor muito mais baixo do que realmente era. E é isso. E nisso a gente foi vivendo um milagre, né? A gente teve a honra de ter nossos pais, nossos parentes. E para a gente encerrar esse tempo, né, eu queria só mostrar o vídeo, um breve resumo desse vídeo do casamento. Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other. And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground.
is a funny thing. It's making my blood flow with energy. And it's like an awakened dream. 'Cause what I've been wishing for is happening. And it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other. And I am right beside you. More than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shining stars all seem to congregate around your face when you love someone. A Gabi ficou ali com vergonha, que ela falou, é muito beijo. Mas estou falando para vocês, cara, depois que vocês casam, vocês têm a vida toda para beijar. Né? Então, assim, vale a pena esperar, vale a pena seguir os princípios corretos, vale a pena realmente caminhar com Deus. Amor, vem cá. Então, assim, e depois de 1 ano, né, a nossa bênção veio, que foi a Zozô. A Zoe é fruto de oração, de bênção de Deus. Deus cuidou da nossa família, está com sono. Então, jovens, vale a pena esperar. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena você entregar a sua mocidade para Deus. Tá? Espera pelo tempo certo. No momento certo, vocês vão viver coisas maravilhosas. Né? Deus abençoa a sua vida acadêmica, a sua faculdade, Deus abençoa seus estudos, Deus abençoa a sua família, a sua saúde, a sua vida profissional, enquanto você se entrega a Ele. Então, assim, aguarde, confia. Né? A gente vai ter mais ministrações boas pela frente, né? Graças a Deus, e a gente vai aprender junto.